Se no episódio anterior nós tivemos alguns momentos de tempestade, no episódio 10 do dorama O Amor Morolado, nós tivemos mais alguns momentos de calmaria. É claro que o melodrama ele continua, mas tivemos bons momentos para comemorar. Alguns ciclos necessários se encerraram, outros parece que vão se encerrar, mas não deveriam, e tivemos alguns recomeços. Até um beijo rolou. Então fica aqui que vamos comentar um pouco sobre o episódio 10 do dorama e deixem já aqui o comentário de vocês a respeito. Vamos lá! O dorama ele já começa com a mãe da nossa protagonista sabendo sobre a doença, né, que ela teve câncer no estômago. A princípio a mãe achava que ela estava com o câncer ainda, mas depois ela disse que agora ela está saudável, que ela já está recuperada. E aí a gente vê todo esse misto de emoções que passa pela cabeça da mãe da nossa prota, porque a princípio ela fica muito preocupada, assustada, em choque. Depois ela fica magoada porque a filha não contou para ela nem para o pai a respeito da doença, né, preferiu, decidiu passar por tudo isso sozinha, então ela chama aí a filha de egoísta. Depois ela vai para a casa dela, né, e aí conta para o seu marido, para o seu filho sobre a doença da nossa prota. E aí a gente vê aquela cena na sala que realmente é emocionante, todo mundo assustado, em choque e chorando, porque não imaginavam que ela tinha passado por tudo isso. E a gente também vê um pouco das acusações, porque a gente sabe que a mãe da nossa prota tem um temperamento mais forte, mais pesado, mais rígido. Eu acho que no início dos episódios a gente até pegou um pouquinho de ranço dela, mas aí depois a gente foi entendendo um pouco mais o lado, até porque a mãe da protagonista, ela tem as suas próprias frustrações, né, seus próprios problemas mal resolvidos, principalmente voltado aí para o financeiro, para sonhos que ela queria ter e que ela não conseguiu alcançar e que ela depositou tudo isso na nossa protagonista. Mas voltando para esse momento aqui da sala, a gente vê aquele momento de dor, de sofrimento da família, ela também mal, porque ela, ao compartilhar aquilo, ela tirou aquele peso, mas ela sabia que a família estaria preocupada agora, então eles ainda estão vivendo aquele momento ali, e para tentar aí até mesmo liberar toda essa intensidade de emoções, a mãe da nossa prota foi fazer o quê? Tocar ali bateria, que já é uma coisa que a gente já sabia nos episódios que ela fazia quando ela estava querendo descarregar todas as suas emoções. E o pai da nossa prota, acho que naquele primeiro momento ele iria fumar, ele não fuma há alguns anos, mas meio que ele desistiu, ele só acendeu o cigarro, mas aí ele desistiu, porque enfim, né, ele viu que esse não era a melhor forma de tratarem isso, mas cada um estava vivendo o seu momento de pesar, né, como se fosse o seu luto sobre algo que eles não puderam estar ali por perto, ajudando e apoiando. E a gente também percebe que os pais, principalmente a mãe da nossa protagonista, se culpa muito, porque eles começam a perceber que quando a filha voltou para a Coreia, eles não tiveram uma boa recepção com ela. Na verdade, a mãe, inclusive, acusou ela, queria que ela voltasse de qualquer jeito para os Estados Unidos, para voltar para o emprego. Ninguém parou para analisar e entender que ela não estava bem. Todo mundo percebeu que ela estava mais magra. Algumas pessoas perceberam algumas diferenças nela, mas deixaram de lado. E aí a gente vê que a mãe, ela se culpa por isso. Se culpa pela forma que tratou a filha, se culpa por não ter dado mais atenção, por não ter ouvido, por não ter sido também amorosa, e tudo isso passando aí na cabeça dos pais da nossa prota. E aí é um momento muito triste que a gente vê e que a gente também sofre um pouquinho com eles, né? Porque a gente entende um pouco desse lado da culpa que eles tiveram, mesmo imaginando que eles não tinham como adivinhar tudo isso. Mas eles sabiam que poderiam ter agido diferente, até porque a forma que eles tratam a nossa prota e o filho deles é muito diferente, né? O menino ele tem muito mais regalias, muito mais liberdades, inclusive voltado até para o trabalho, ele tem muito mais liberdade de escolher o que ele quer, da forma que ele quer. Inclusive nesse episódio ele está como desempregado. Então já a nossa prota ela não pôde passar por isso. Ela sempre teve essa pressão familiar, até mesmo como se depositasse nela os sonhos que eles não conseguiram alcançar, principalmente a mãe da nossa prota. Então a gente vê nesses primeiros minutos de episódio todas essas emoções acontecendo, alguns flashbacks também do momento dela chegando, eles não dando atenção, deles reclamando, querendo tirar ela do quarto a todo momento. Enfim, a gente vê isso logo nos primeiros minutos aí do episódio. Em contrapartida, nós percebemos que o nosso protagonista, ele também se sente culpado. Isso porque há 3 anos ele teve a oportunidade de ir para os Estados Unidos e ele chegou
a ver a nossa protagonista, no caso, ver de longe ela. Ele percebeu que ela estava meio estranha, que ela parecia que estava doente, a fisionomia dela estava mais abatida, mas quando ele se aproximou, ele viu que ela estava ao lado do namorado, que na época ainda não era noivo, e isso meio que deixou ele assim, não vou falar com ela. Sabe, uma coisa meio mesquinha, um pouquinho irritado com a situação? Enfim, ele simplesmente não falou com ela. Ele voltou para o hotel e lá ela mandou algumas mensagens para ele, ela ligou para ele e ele não atendeu. Isso porque ele já sabia do sentimento dele, né? Que ele ainda estava apaixonado por ela. Eu acho que ele ficou um pouco irritado. A gente não sabe exatamente aquela sensação, sabe? Quando você vê a pessoa que você ama com alguém, meio que, sabe, eu não quero também falar com essa pessoa. E a gente sabe que por mais que o nosso protagonista ele a ame, em muitos momentos ele trata isso de uma maneira meio agressiva no falar, sabe? Um pouco impaciente. Então, eu imagino bem ele vendo ela assim, falando, tudo bem, ela não tá bem, mas ela tá com um carinha lá que ela gosta, então vou seguir minha vida. E ele não atendeu as ligações e ele se sente culpado por isso, porque foi bem no período que ela tinha acabado de passar aí pela questão da cirurgia, ela estava em depressão. Então, a gente vê também esse ciclo dele, de alguns flashbacks, e ele também mal e se sentindo culpado. Então, acho assim, esses primeiros minutos, a gente vê todo mundo se sentindo um pouco alguma coisa com relação aí à nossa prota. Uma das cenas mais bonitas do episódio começa agora, a meu ver, que é do momento em que ela conta para a melhor amiga. Na verdade, a melhor amiga fica sabendo pela mãe que a nossa prota está doente. E aí, quando ela vai entrar em contato com ela, vai no quarto para conversar com ela, a gente vê essa cena, onde a amiga tenta ser muito racional, para não mostrar que tá triste e abatida. Eu acho até que é uma forma dela falar assim, olha, eu não posso fazer que nem os outros, né, que choram, que estão abatidos, que estão falando várias coisas para ela. Eu tenho que demonstrar para ela que tá tudo bem, que ela conseguiu passar por isso sozinha, que ela foi forte com isso e que eu não vou chorar. Aí elas se abraçam ali, e aí ela até fala assim, eu tinha que ter realmente percebido como paramédica que alguma coisa estava acontecendo, porque você já não estava mais bebendo nada, né, não bebia nada alcoólico, e você também não comia mais nenhuma comida com picante, doía já o estômago. Então ela meio que disse que eu deveria ter percebido isso, mas num tom muito mais tranquilo, muito leve, elas se abraçam. E você percebe que a paramédica, ela está sentindo tudo isso, deixando, internalizando, porque ela não quer que a amiga perceba, mas que ela está sofrendo com essa notícia. E aí, pouco tempo depois, tem alguns momentos de outros personagens que eu considero meio significantes, e aí a gente volta para nossa paramédica, indo para a casa dela, e ela tem esse momento de contato com o jornalista, porque ele percebe que ela tá diferente, que ela tá estranha, e aí ele chama ela para conversar naquele banquinho que tem na frente da casa dele, né? Tipo um varalzinho que tem um banquinho, eu acho que é tipo de madeira, concreto, enfim. Eles sentam ali e eles começam a conversar. E ali ela fala como se, eu tenho uma amiga que tem uma amiga que tá doente. Aí ele já percebe o que está acontecendo. E aí ela fala a respeito dessa doença da melhor amiga, que obviamente, né, tá curada, mas é algo que precisa estar sempre ali analisando, com cuidado. E aí nesse momento ele fala para ela porque ela pode chorar, não é? E ele tranquiliza ela ali a respeito disso, e a gente percebe que a nossa paramédica não aguenta e ela realmente chora. E nisso de chorar, aí o nosso jornalista, ele conta a respeito do que a gente realmente não sabia até então, o que aconteceu com a sua mulher, ou se ela tinha abandonado a criança, né, a filhinha deles, ou se tinha acontecido algum acidente, se ela tinha morrido, e a gente descobre que de fato, sim, gente, ela morreu em um acidente. Ele estava trabalhando, não atendeu o telefone naquele primeiro momento. Depois ele foi até o hospital correndo e descobriu que sim, a esposa dele tinha falecido e a filhinha dele passou por uma cirurgia, estava em um estado grave, mas se recuperou. Então ele considera aquilo ali um milagre. E ele fala também a respeito da nossa prota, que o que aconteceu com ela também foi um milagre, né? Ela conseguiu ali sair de uma doença e que isso é motivo para celebrar, para comemorar. Então ali naquele momento a gente descobre o que aconteceu e aí tem uns momentos mais lindos, né, gente? Porque a paramédica olha para ele e, ai, gente, achei tão bonita, ela toca assim no rostinho dele e aí ela diz assim que ele também pode chorar, né? Que ele também pode sentir tudo isso, porque ele fala de uma maneira tão como se estivesse narrando algo, mas é claro que ele também sente. E a gente descobre que isso tem apenas 2 anos. Então, assim, é recente ainda, né? Ele ainda tá sofrendo com isso.
quando ele lembra e tudo mais, a história do que ele teve para o que ele está vivendo, enfim, foi uma ruptura, foi um luto que ele passou, então ela toca nele, e aí, gente, ela dá um selinho nele, ela beija ele. Ele simplesmente arregala os olhos, porque ele não estava imaginando, imagina, ele tá ali chorando, contando algo, ela vem, dá um selinho nele, e aí ele simplesmente fica olhando para ela assim, assustada, e aí ela se toca, que ela simplesmente tomou essa iniciativa, que realmente foi muito espontâneo, ela não parou para pensar, vou dar um beijo nele, ela só aconteceu, e ela tá tão assustada que ela vem dar uma cabeçada nele, ele meio que cai assim, assustado, sentindo a dor, e ela vai correndo para casa, meio que tipo, meu Deus, o que foi que eu fiz? Que loucura foi essa? Mas ela chegou realmente desse selinho e foi para casa assustada, louca para não encontrá-lo no outro dia. E foi justamente isso. No outro dia, ela viu que ele estava passando com a filhinha dela e ela se escondeu porque ela não queria vê-lo. Por vergonha e por mil outras coisas. E ele se tocou também, porque a filhinha dele falou assim, ó, oxe, o que aconteceu com ela? Ela se escondeu da gente. Aí ele fez assim, bora, nós estamos atrasados, bora brincar aqui de quem chega primeiro? Eu acho que realmente já com o intuito aí de, olha, vamos deixar ela menos constrangida, vamos correr porque ela também precisa para o trabalho dela e a gente segue caminhos diferentes. E isso foi muito bom. Um outro casal que, pelo visto, está com um ciclo aí já se encerrando, simplesmente por falta de comunicação, de diálogo, são os pais aí do nosso protagonista. Gente, em resumo, ele acha que a mulher dele está traindo ele com o chefe dela, certo? Isso porque existem boatos que tem alguma relação entre eles, e assim, custa, agora me diga você, custa ele chegar para ela e falar assim, olha, eu fui no seu trabalho porque eu queria sair para almoçar com você, vi que você estava conversando com seu chefe e vi algumas pessoas do seu trabalho ali fuxicando, achando que tem alguma relação entre vocês. O pessoal estava falando o quê? Que o seu chefe não casou por conta de você, e eu sempre vejo você com ele, saindo com ele, então eu acho que você está me traindo. Você está me traindo? Porque se tiver, fala logo. Mas não, a realidade ela chega porque ela quer contar algo para ele, e ele olha para ela e diz, eu também quero falar algo para você. Ela diz, então comece. Aí ele fala, eu quero divórcio. Aí fica naquela voz, parece que não tem fala, parece que o texto é só para ter umas falinhas e nunca chegam em conversa, e nunca são diretos. Enfim, gente, olha, sinceramente, né? Mas o que acontece? Na verdade, o chefe chamou ela para conversar porque ela vai se aposentar de maneira involuntária. E uma coisa que eu não entendo é porque a gente percebe a insatisfação dela com a relação dela com o marido e com o filho, porque ao longo da vida, por conta do trabalho dela, sempre em viagens, ela não consegue ter essa relação realmente próxima com o filho, com o marido. A gente percebe que ela até deseja isso, mas não consegue, ainda não conseguiu ter essa conexão. E mesmo assim, ela está louca para voltar ao trabalho. É toda hora perguntando ao chefe, mas eu quero voltar, eu vou para qualquer lugar, eu vou para a África, eu vou para isso. Eu não entendo, tipo, você tá percebendo que você tá perdendo algo, que na verdade que você nunca teve essa ligação com as pessoas que você ama, porque você ainda ama o seu marido, você ama o seu filho, e ainda assim você quer ir embora. Aí esse chefe disse que não, que ela vai se aposentar, e aí a gente vê que esse foi o motivo da reunião, da conversa, e ele achou que realmente ela estava traindo, ele já desconfiava disso, quando viu a galera fuxicando, meio que teve uma certeza, e aí falou pra ela que acabou pedindo aí pra ela o divórcio. Meio que uma bobagem, você é um homem adulto, você já é uma pessoa na faixa dos seus 60 anos, com muita experiência de vida, e você ainda não teve o mínimo de coragem de falar pra ela antes de pedir o divórcio, de questionar. Porque uma pessoa, quando ela mente, você já percebe logo, no olhar, ainda mais quando ela é colocada já na parede, sabe, pega de surpresa, mas não, ele prefere simplesmente pedir o divórcio. Esse foi, assim, o ciclo que está se encerrando aí a respeito desse casal, que eu acho que vai demorar ainda mais uns 2 episódios, e aí eles vão se resolver, tá? Porque a gente percebe que não existe traição e que eles se gostam, mas que tá ali num relacionamento disfuncional, onde eles não têm diálogo, eles não têm um momento entre eles ali para conseguir voltar tudo ao eixo, né, como no início. Já passamos um pouquinho mais aqui da metade do episódio, e é nesse momento que os nossos protagonistas, eles se encontram mais uma vez no parquinho, e aí eles vão conversar a respeito dessa doença, a respeito do fato dela não ter contado, não ter compartilhado isso com ele. E assim, mais uma vez, eles discutem, porque assim, esse casal é nota 10 em pegar um assunto assim, e transformá-lo assim, e ainda virar uma discussão. E aqui a gente vê o nosso protagonista um pouco magoado e também chamando ela de egoísta, porque quando ele precisava de ajuda,
com a respeito, quando ele passou pela cirurgia na perna, por conta da questão da natação, ela estava lá para ele. Mas quando ela precisou, ela não quis contar com ele. Então ele chama ela de egoísta, eles acabaram discutindo. Não durou muito ali essa interação entre eles, foi meio que já iniciou, acabou já discutindo, brigando, e ela saiu, ele falou que ela estava fugindo dele. E aí, nisso, como um fantasma, aparece o ex-noivo dela, que do nada, assim, ele tá olhando assim para eles. Aí ela já saiu, e aí ele conta, né, ele compartilha com o nosso prota que ela estava em depressão, né, passando pelo processo. Então ele fala um pouco mais como foi difícil para ela esse período pós a cirurgia, que mesmo recuperada foi muito difícil, que ela estava realmente se fechando, que foi difícil acessá-la. Enfim, ele acaba compartilhando isso, que é muito importante para o nosso protagonista, que também não fazia ideia sobre isso, dessa doença mental que ela também passou a respeito aí, que tem a ligação com a doença, né, do câncer no estômago. E aí a gente vê isso, vê que a nossa protagonista vai para casa ainda magoada e acaba ouvindo os pais naquele momento de comiseração, os pais ali falando que tudo que eles se sentem a respeito dela, como eles não são bons pais, eles estão infelizes, porque quando eles puderam ajudá-la, eles não fizeram isso, quando ela chegou, eles não acolheram, e ela ouve tudo isso e ela chora muito. A gente vê assim, ela ouvindo atrás da porta e chorando quando ela escuta tudo isso, e aí, gente, no outro dia ela desaparece. A mãe dela liga pro nosso prota e fala, eu não tô encontrando ela em nenhum lugar, ela deixou o celular. E aí ele começa a procurar ela em todos os lugares. E é na praia, em um lugar que aconteceu em outro episódio, quando ela fugiu de casa, na época do ensino médio. Ele meio que lembra disso e vai lá. E de fato, gente, ela está na praia. E aí nós temos uma cena que também deixou meu coração quentinho, que também me emocionou. Que é uma cena onde, sim, eles vão discutir mais uma vez, né? Porque eu já te falei, eles são nota 10 em discussão. Mas é uma cena muito, muito bonita. Ela tá sentada na areia, então ele se aproxima, e ali ele começa a questioná-la por que ela não falou a respeito da depressão, por que ela escondeu isso mais uma vez. Então ele começa a reclamar, falar que você é burra, você é egoísta, por que você não me contou? E ela lá, daquele jeito, querendo falar, mas não tá brigando muito, ela só quer, tipo, ficar em paz. Aí ele pega ela, coloca ela aqui assim, gente, e leva para o mar. Não levou tão fundo, até porque eu só fiquei pensando, meu Deus, ela não sabe nadar, o que tu tá querendo? Tá querendo afundar essa mulher? O que? Tá doido, homem? Mas aí, gente, ele leva ainda no raso, deixa ela lá. E ela pergunta se ele é lunático, se ele é louco, como é que ele tá fazendo algo desse tipo, porque ele deixou ela lá no mar. E aí ele falou assim, não, você não tá frustrada, isso pelo menos vai te ajudar a refrescar. E aí ele começa a pressionar e falar com ela, e aí falar várias coisas para ela, e ela chega e começa a gritar. E aí ele diz, eu quero que você realmente grite, tire tudo de dentro de você que está reprimido. Então isso foi uma forma, uma estratégia que ele utilizou para que ela pudesse realmente falar, gritar e falar tudo o que estava incomodando ela, porque a gente percebe que a gente sabe um pouco do que ela está sentindo, mas se você for analisar ao longo dos episódios, e principalmente nesses últimos, onde a gente ficou sabendo da doença, a gente não entende muito o porquê que ela fez isso, porque ela escondeu da família, porque ela escondeu dos melhores amigos, a gente não sente as dores que estavam passando pela cabeça dela. Então, assim, esse foi um momento ali na praia onde a gente conseguiu sentir. E ela conseguiu esvaziar também tudo aquilo, sabe? E aí ele começa a dizer que ele sente mal porque ele não atendeu as ligações, porque ela estava dando sinais e ele não conseguiu perceber. Então ela estava dando sinais que ela não estava bem, que as coisas não estavam indo bem, e ele simplesmente também, de maneira egoísta, não quis entender, não quis compreender e não quis dar a atenção que ela merecia. E aí ela começa a falar, você deveria ter me atendido, eu não ia falar para os meus pais, mas eu ia falar para você. Enfim, a gente vê isso. E assim, gente, foi muito bonito, tá? Eu me emocionei nesse momento, assim, eles falando, eu tipo, meu Deus. Eu realmente fiquei bem emocionada nessa parte. E aí eles depois vão para um local, se sentam, ela toda molhada ainda, e aí ela descobre que os resultados da biópsia já saíram, então ela liga para o pai do nosso protagonista, que é médico, e ele informa que sim, gente, não houve nada, foi uma pequena inflamação, não voltou o câncer. Olha, nesse momento, eu tava tipo assim, ó, meu Deus, eu não aguento mais um episódio, 2, 3, falando de doença, falando que ela vai morrer. Eu já tava tipo assim, não. Mas veio o resultado e realmente ela tá bem. Então ele comemorou com ela e aí ela suspirou de felicidade. Ele também. A gente percebeu até que ele tava mais assim,
mais empolgado, estava nervoso e tenso por conta do resultado do que ela. Mas aí teve isso, e aí eles voltaram para casa, na verdade eles iam para casa, e acabou que ele mudou um pouco o caminho, e eles entraram no restaurante do pai dela, onde ela descobriu a surpresa que a família preparou para ela, que na verdade foi iniciativa do nosso prota, mas a surpresa ali, que foi muito, muito bom, né? Você vê aquele momento de interação da família, ela com a família, com os amigos. A gente vê uma coisa tão família, tão gostosa, gente, esse momento, todo mundo ali feliz, e ela segurando em alguns momentos o choro, e você segurando junto com ela também, porque foi muito bonito. E aí, nesse momento, nós temos o fantasma, que é o ex-noivo dela, também vendo tudo de longe, ele assim. Ele lá percebendo, mas ali a gente percebe através do olhar dele que ele entendeu que ele era uma persona não grata, era uma pessoa que não fazia parte daquele núcleo, né? Que ela estava feliz com aquelas pessoas ali, que eram as pessoas que ela deveria estar desde o início. Mas é claro que eu não tiro, gente, a importância que ele teve na vida dela. A gente percebe que eles realmente se amavam, eles realmente construíram algo muito bonito ali. E que ele falhou, e ele reconhece essa falha que ele teve, e a gente percebe que essa falha custou a relação deles, não é? Quando ela estava realmente ainda precisando, ele olhou mais para ele não teve a empatia que ele deveria ter, mas a gente não pode excluir tudo que ele viveu com ela, toda a história que eles tiveram, e por conta disso mesmo, ele ali, ele liga para ela, e eles têm esse momento, essa conversa, onde eles falam de uma maneira muito calorosa e sem essas mágoas, simplesmente encerrando esse ciclo. E para fechar com chave de ouro, quando ele tá no aeroporto, quem é que pega ela? Ela nem estava esperando, ela estava lá com um pijaminha em casa, ele puxa ela e leva para o aeroporto para realmente se despedir desse ex-noivo dela, que é o nosso prota. Ele faz isso, acho que é uma forma dele falar assim, não, eu quero realmente que ela tenha esse ciclo aí encerrado, para que ela possa viver novos recomeços com quem, né? Eu, sinceramente, eu amei esse episódio, eu tô assim, com muitas expectativas para o episódio, né, da próxima semana, que eu também vou estar comentando aqui com vocês, vou estar falando um pouco a respeito. E assim, gente, eu acredito que toda a questão voltada para essa doença, né, para o câncer, vai ficar aqui, não vai render muitos episódios, assim eu espero, não é? Eu acho que se for para render, que sejam mais questões entre os pais, questões da família, para melhorar ainda mais essa relação entre ela, para deixar ela viver os sonhos dela, com a questão mesmo da culinária, que é algo que ela quer fazer, a gente comece a ver realmente ela crescendo no que ela gosta de fazer, né, sendo uma pessoa bem-sucedida. Enfim, eu prefiro mais ver nesse sentido do que falar ou voltar para esse assunto. Eu espero que tenha ficado aqui, né, a gente já sabe que ela está bem, e que a gente consiga agora ver, já que esse ciclo se encerrou dela com o ex, a gente consiga ver o início aí desse amor dela com o nosso prota, porque eu estou assim, expectativas, tá? Expectativas. Mas o engraçado é que nosso casal secundário, ele beijou primeiro que o nosso protagonista, que os nossos protagonistas. E assim, amei, tudo bem, tá tudo certo. Agora bora melhorar esse beijo aí um pouquinho, tá? Só um pouquinho mais. Não precisa ser muito, mas assim, não precisa também ser selinho. E de preferência com os olhos fechados. Mas é isso. Vejo vocês aí no próximo episódio, que eu vou estar aqui comentando. Um beijo, gente. Tchau, tchau.